Fala comigo, galera, Vini na área, como é que vocês estão? Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, um canal onde a gente fala bastante aí do mundo das apostas esportivas, tá? Dicas, palpites, análises, prognósticos e muito mais resenha pura, é aqui que você vai achar, fechou? Bom, antes da gente começar qualquer coisa, eu tenho que falar um negócio aqui. Que forra absurda que a gente teve hoje lá no canal do Telegram, hein? Cara, 13 tips, 13 greens, nenhum red, bingo odd 10. Então assim, não perde tempo, porque é lá que eu compartilho tudo que eu faço na minha conta pessoal com todos vocês. Tem uma coisa, hein? Tudo gratuitamente, não, a gente não cobra nada, tá? É tudo que eu faço na minha, eu compartilho com vocês e vamos que vamos, fechou? Bom, então se você tá chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ajuda muito. Mas ajuda muito mesmo o YouTube a entender que o pai tá trazendo conteúdo de qualidade, conteúdo bacana pra vocês, fechou? Ó, lembrando muito vocês, tá? Mano, esmurra o like aqui hoje, esmurra o like porque o dia de hoje merece, que forra. Peço desculpas já, o vídeo vai sair um pouquinho tarde, tá? Tava o dia inteiro na correria, muito jogo pra analisar, muita coisa e acabei deixando pra gravar agora à noite pra vocês, beleza? Mas amanhã, domingão, dia 26 de fevereiro, a grade vai estar muito boa, muito completa mesmo, tem muitos jogos, então vou procurar ser um pouco breve, fica comigo até o final, que no final tem aquele bilhetinho daquele jeito filezão, fechou? Bom, pra gente não parar depois... Já sabe, né? Já sabe. Quem me acompanha no Instagram viu. O pai deixou mais uma dica do dia lá em parceria com a Forbet e bateu mais uma. Então, meu, não perde tempo, não perde tempo. Clica no link aqui, vem pra Forbet. Você sabe que o pai tá fechadão com a Forbet. Casa Nacional, depósito por Pix, saque por Pix, a melhor cotação do mercado. Cara, cara, entra lá que você vai ver o que eu tô falando pra vocês. É sem sombra de dúvidas a melhor cotação e a melhor casa nacional aí do mercado, fechou? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo, vem comigo, tamo junto e fechadão daquele jeito, tá bom? Bora, bebê, vamos que vamos. Bom, então pra gente estar começando amanhã, vamos começar lá pela Eredivisie, temos a 23ª rodada do campeonato, o primeiro jogo, 8h15 da manhã, o Fortuna Sittard recebe o Feyenoord, que é o líder da competição, tá? Fortuna Sittard, ele vem na 11ª competição, com 22 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. É um dos times aí, junto com os da zona de rebaixamento, que mais perde na competição. Como mandante, não tem uma bela campanha, tá? Apenas 3 vitórias e 3 empates, e recebe o Feyenoord, que é o segundo melhor visitante e o terceiro melhor mandante. Não é à toa que é o líder da competição, tá? Dados importantes para a gente levar para essa partida. O Fortuna Sittard, ele teve uma dupla chance em 4 dos últimos 5 jogos e ele marcou, atenção, ele marcou gol em 8 dos últimos 10 jogos contra o Feyenoord, tá? Então contra o Feyenoord ele tem brocado 8 dos últimos 10 jogos. Ele só não brocou em 2 jogos que foram na casa do Feyenoord, tá? Já pro lado do Feyenoord, a gente tem uma dupla chance em 17 dos últimos 18 jogos. É impressionante a campanha do Feyenoord, tá? E ele concedeu o primeiro gol em 3 dos últimos 4. Ou seja, o Feyenoord tem uma mania de sair atrás do placar e logo depois buscar o empate ou a virada, beleza? Cara, um jogo muito bacana, tá? Um jogo pra gente estar analisando aqui. Que nem eu falei pra vocês, nos últimos jogos a gente tem uma enorme vantagem do Feyenoord. Empate, Feyenoord 3x1, Feyenoord 5x0, Feyenoord 2x0, depois Feyenoord 3x1. É uma vantagem muito grande do Feyenoord no confronto, tá? Essa vitória do Feyenoord eu gosto, mas tá odd 1,44, não me agrada muito, então nós vamos fazer uma duplinha, tá? Vitória do Feyenoord e mais de 1,5 gols na partida. Faz essa dupletinha aí que vai estar pagando uma odd 1,66, é aquela odd filezinha e é o que a gente gosta de estar trabalhando no ao vivo, fechou? Bom, logo depois, 10h30 da manhã, a gente tem o Vitesse recebendo o Ajax. O Ajax, lembrando que foi eliminado para o Union Berlin, tá na Liga Europa, tomou um vareio de bola lá na Alemanha, já tinha tomado um vareio em casa, saiu com 0x0, e aí foi jogar na Alemanha, tomou um 3x1, não viu a cor da bola, e, mano, que campanha do Ajax, né? O Ajax que sempre briga aí para Champions League, tá meio mal, então vamos lá, o Vitesse é o 13º colocado, acaba recebendo o Ajax, que é o terceiro. O Ajax não vem muito bem essa temporada, eu digo isso por quê? Beleza, tá 3 pontos atrás do líder, mas estava numa arrancada agora, porque vinha muito mal, tava lá em quinto, sexto, brigando ali com o Twente, com o Sparta Rotterdam, tava por ali. Então deu uma alavancada muito boa agora. Quem sabe encontra o prumo aí nessa rodada final, nessas fases finais aí do campeonato holandês, tá? Que o Ajax é um time que sempre vingou na parte de cima da tabela, fechou? Dados importantes dessa partida. O Vitesse tem um dupla chance batendo a favor dele em 8 dos últimos 10 jogos e o over 1,5 gols, mais de 1,5 gols em 8 dos últimos 10 também, tá? Então é um time que ataca bastante, porém leva bastante gols, beleza? Do lado do Ajax, a gente tem um dupla chance batendo em 13 dos últimos 14 jogos e o mais de 2,5 gols em 3 dos últimos
4. Isso se dá o que eu falei pra vocês, o crescimento do Ajax nessa reta final, tá? Então nos últimos 3 dos últimos 4 jogos, acabou batendo o mais de 2,5 gols a favor do Ajax, tá? É muito bacana pra gente entender aqui. O Ajax ele tem uma média de 2,86 gols por partida e o Vitesse tem uma média de 1,77 sofridos, tá? Então o Ajax quase praticamente não falhou em marcar e o Vitesse só ficou 18% dos jogos sem sofrer gols, tá? Pra mim é um jogo pra gols, é um confronto bem aberto, tá? Os últimos confrontos entre eles, se a gente olhar aqui, ó, 2-2, 2-2, 5-0 pro Ajax, tivemos um outro 5-0 pro Ajax e um 3-1 pro Ajax. Então é um jogo pra gols, não vai ser diferente. O Ajax vem numa fase boa e o Vitesse quando joga em casa tem brocado. Então vamos buscar o over 2,5 gols no mod 1,57, que de pré-live já tá uma mod bacana, fechou? Meio-dia e 45, jogo válido também pela 23ª rodada. A gente tem o PSV Eindhoven recebendo o Twente. PSV, quarto colocado contra o quinto. Um dos melhores confrontos aqui pra gente estar olhando amanhã no campeonato holandês, tá? Muito bacana esse confronto mesmo. Dados importantes pra gente estar trazendo pra essa partida. O PSV teve uma dupla chance batendo em 14 dos últimos 15 jogos. Ou seja, é muito bom quando joga em casa. E teve um over 2,5 em 4 dos últimos 6 jogos. Por outro lado, o Twente ele não venceu 4 dos últimos 5 jogos e o over 1,5 bateu em 8 de 10. Tendo esses dados, a gente já sabe que pode ser um jogo muito movimentado e um jogo muito para gols, tá? Média de gols feitos do PSV 2,59, média de gols feitos do Twente 1,59, tá? PSV, que foi eliminado da Liga Europa, perdeu para o Sevilha, na verdade perdeu para o Sevilha de 3-0 no primeiro jogo e ganhou em casa na rodada passada por 2-0, não foi suficiente, venceu, mas acabou dando adeus à competição, tá? Então foco total do PSV é no campeonato holandês, tá? Ele tá exatamente, 7 pontos aí, 6 pontos do Feyenoord, então tá na briga ainda, tá muito bem e vem jogando bem dentro de casa, tá? Essa é uma vantagem do PSV. Se a gente olhar a classificação aqui, ó, como mandante, ele tem a segunda melhor campanha. E como visitante, o Twente tá lá embaixo, tem só 2 vitórias fora de casa, tá? Dada a circunstância e dada o momento, essa vitória do PSV me agrada muito na odd 1,60, mas o que mais vai me agradar é o mercado de ambas marcas, que está com uma oddzinha um pouco melhor, 1,80, tá? O Twente, quando joga fora de casa com o PSV, tem marcado gols, tem feito gols, porém não tem vencido, tá? Geralmente ou empate ou PSV. O PSV tem uma vantagem muito grande. E, por se tratar de um jogo onde ele já foi eliminado da UEFA Europa League, vai dar prioridade ao campeonato holandês e precisa vencer para encostar nos líderes, tá? Então vamos buscar esse ambas marcas na odd 1,80. Fechou, galera? Então vamos dar um pulinho lá na Liga Italiana, tá? A Série A da Itália, temos 2 joguinhos muito bacanas que eu separei amanhã pra gente estar olhando. 8h30 da manhã, a gente tem o Bolonha recebendo a Inter de Milão, tá? O Bolonha, 8º colocado, recebe a vice-líder, tá? Mas pra mim, esse negócio de vice-líder já não vale mais, porque o Napoli ganhou mais uma hoje e tá com 65 pontos. É uma diferença estrondosa e pra mim, posso falar, Napoli campeão da Série A, não tem como, a Inter não tem como correr atrás. Mas, pensando em se manter aí, porque até o Lazio aqui tá brigando, temos até o Atalanta chegando forte agora buscando essa vaga aí na Champions League, o Inter vai tentar manter aí a sua atual posição, que é segundo colocado. O Bolonha, como mandante, tem apenas 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, e a Inter, como visitante, 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, beleza? Dados importantes dessa partida: o Bolonha, ele venceu 3 dos últimos 4 jogos e marcou o primeiro nos mesmos 3 dos últimos 4 jogos. Então, geralmente, quando marca primeiro, tem mantido essa vitória o time do Bolonha, tá? Já pro lado da Inter, ela venceu 5 das últimas 6 partidas e marcou o primeiro em 4 das últimas 5. Mesma coisa do Bolonha, quando marca primeiro, tem mantido muito essa vitória, tá? Média de gols feitos, o Bolonha tem uma média de 1,30, a Inter 1,90. A Inter falhou em marcar só 13%. E um dado interessante aqui, ó, o Bolonha ficou sem sofrer gols em apenas 13%, ou seja, 77% dos jogos, 87% dos jogos, o time do Bolonha acabou sofrendo gols, tá? Então, cara, muito difícil isso, porém, ele falhou em marcar em apenas 22% dos jogos, tá? Os últimos confrontos entre eles são confrontos de uma grande superioridade da Inter, tivemos um 6-1, tivemos um 2-1 pro Bolonha, 6-1 para Inter, o único 1-0 foi aqui e tivemos um 2-1, ou seja, toda vez que o Bolonha joga contra a Inter, ele tem brocado e o mercado que a gente vai estar buscando é o gol do Bolonha, tá? O Bolonha para marcar a qualquer momento, tá? Então, na Bet365 tá como time a sofrer gols e Inter não. Tá dando uma odd 1,58 e nos outros mercados, como na Betano, na Bet7, até na própria Forbet, tá lá Bolonha para marcar no mod 1,58. Fechou, família? Bom, às 16h45 a gente tem o time do Milan recebendo a Atalanta. A Atalanta que está numa ascensão absurda, tá? E o Milan
que vinha oscilando bastante, parece que agora reencontrou. Milan, quarto colocado com 44 pontos, recebe a Atalanta, que é a sexta colocada com 41 pontos. Como disse anteriormente, para mim já o título é do Napoli, então essa briga entre eles é briga com vaga na Champions League, tá? Dados importantes para essa partida, a gente tem o Milan, que venceu 3 dos últimos 4 jogos, voltou a ter aquele caminho de vitórias, porque vinha numa tiriça absurda, e tivemos um under 2,5 batendo em 4 dos últimos 10 partidas. Então, nas últimas 4 partidas bateu o under 2,5, o Milan tá ganhando, mas tá sendo bem econômico na questão dos gols, beleza? Já pro lado da Atalanta, a Atalanta perdeu 3 dos últimos 4 jogos, porém marcou gol em 8 dos últimos 10. Dados importantes, o Milan tem uma média de 1.70 gols feitos e a Atalanta 1.83, praticamente a mesma média e praticamente a mesma média de gols sofridos, tá? Ambos os times ficaram poucos sem marcar e ficaram também poucos sem sofrer gols, então creio num jogo muito aberto e creio num jogo muito pegado, e pelo momento atual da Atalanta, que vem crescendo muito, vou estar buscando aqui o mercado de ambas marcam, odd 1,70 entre Milan e Atalanta, fechou? Bom, saindo da Itália, vamos dar um pulinho lá na Ligue 1 da França, que temos 3 joguinhos bem bacanas, tá? O primeiro deles, a gente tem Nantes recebendo o Rennes, jogo válido pela 25ª rodada, tá? 11 horas da manhã, jogo muito bacana, dados importantes, ambos os times foram eliminados nos seus confrontos, tá? O Nantes acabou sendo eliminado para a Juventus de Turim, teve um jogador expulso aí num pênalti cometido no primeiro tempo e acabou tomando 3 gols do Di Maria, um deles ainda um golaço. Já o Rennes, pra mim, foi uma surpresa, tá? O Rennes em casa ganhou o jogo do Shakhtar, mas como tinha perdido no primeiro, foi pra prorrogação e pênaltis e acabou sendo eliminado nos pênaltis pro time da Ucrânia, o Shakhtar Donetsk. Então, ambos os times eliminados, só restam a eles agora o campeonato francês para estar disputando. O Nantes, que vem na 13ª posição com 28 pontos, recebe o Rennes, que vem na 6ª posição com 43 pontos. Rennes brigando ali com Lens, Lille e Mônaco nessa terceira colocação aí, quem sabe numa vaga direta para a UEFA Champions League, fechou? Dados importantes. O Nantes, ele sofreu gols em 5 dos últimos 7 jogos, tá? Então em 5 ele acabou sofrendo gols. E os últimos 2 jogos ele acabou sofrendo 3 gols. Ele sofreu 3 gols do time do Mônaco e sofreu 3 gols do time da Juventus na eliminação, tá? Já pro lado do Rennes, a gente tem o Rennes vencendo 4 dos últimos 5 jogos e marcando o primeiro em 5 dos últimos 5 jogos, tá? No confronto entre ele, a gente teve 6 jogos, 2 vitórias para cada lado e 2 empates. Geralmente é um confronto muito pegado, tá? Eu aqui, na minha humilde opinião, creio que vai ser um jogo under, tá? Os últimos jogos entre eles, se a gente puxar aqui, ó, tivemos um 3-1, 1-0, 2-1, 1-0 e 1-0. Só 2 deles acabou saindo um pouquinho do controle, tá? Então vamos estar buscando no mercado under 2,5 gols, porque eu achar o time do Rennes um pouquinho mais forte, pode guardar um gol aí e tentar segurar essa vitória, que vai dar um acesso ele aí a subir de tabela no campeonato francês, beleza? Logo depois, 1h da tarde, a gente tem o Mônaco recebendo o Nice. Cara, eu acho bizarro os sites escreverem uns negócios nada a ver aqui, mas tá bom. Mas é o Mônaco recebendo o Nice, tá? O Nice que ele vem na 9ª posição e o Mônaco é o terceiro. O Mônaco muito bem no campeonato. Foi eliminado por Bayer Leverkusen na UEFA Europa League. Num jogaço, um jogo de vários gols. Acabou perdendo nos pênaltis. O zagueiro chutou a bola no travessão lá e o Leverkusen não perdeu nenhum dos pênaltis, tá? Então assim, Mônaco vem numa ascensão muito grande. Dados importantes para essa partida. O Mônaco marcou primeiro em 10 dos últimos 11 jogos e ele venceu 5 dos últimos 6 jogos, tá? E do lado do Nice, o Nice venceu 4 dos últimos 5 jogos e marcou primeiro 4 dos últimos 5. Para mim, jogo muito bacana, jogo para gols. Porém, o Mônaco tem uma grande vantagem. Nos últimos 6 confrontos entre ele, o Mônaco acabou marcando o primeiro gol. Então a odd que eu vou estar buscando é Mônaco para marcar o primeiro gol da partida numa odd 1,62. Beleza, galera? Bom, e por último, a gente tem o Olympique de Marseille recebendo o PSG. Aí é o duelo da liderança, tá? PSG, líder do campeonato, e o Marseille tá 5 pontos atrás do PSG. Então é a hora de tirar esses 5 pontos aí, ficar só 2 pontinhos atrás. O Marseille, que vem numa campanha muito boa, vem crescendo bastante, acabou ganhando do PSG de 3-1 no campeonato da Liga Francesa, tá na Copa. O PSG que vem sofrendo muitos gols, não vem muito bem, tá? Se a gente puxar uns dados legais aqui, antes da gente olhar lá embaixo aquele apoiozinho, vamos puxar uns dados importantes. O Marseille venceu 10 dos últimos 12 jogos e teve um mais de 2,5 gols, batendo em 3 dos últimos 4, tá? Já o PSG
perdeu 3 dos últimos 4 jogos. É isso mesmo, ninguém tá sonhando aqui não. O PSG perdeu 3 dos últimos 4 jogos. Perdeu pro Marseille na Copa, perdeu pro Mônaco de 3-1, que se o Mônaco quisesse tinha enfiado mais, e perdeu em casa do Bayern de Munique o jogo na Champions League, tá? Então assim, o PSG não vem muito bem no campeonato, pra mim é um dos piores campeonatos do PSG. PSG que geralmente é campeão aí com 70, 80 pontos e o segundo colocado tem 50, 60. Esse ano tá muito mais disputado aí, o Marseille chegou pra brigar com ele, né, nessa posição, beleza? Dados mais importantes pra gente buscar aqui, ó. Olha isso, olha aqui que bacana, o que me agradou muito, o que me chamou muita atenção. Média de gols feitos do Marseille, 2. Média de gols feitos do PSG, 2,46. E ambos os times sofrem poucos gols, tá? Então vamos ter 2 ataques muito poderosos contra 2 defesas boas, tá? Porém a defesa do PSG levando um pouquinho mais de gol. Eles falharam em marcar em apenas 8% dos jogos e ficaram sem sofrer gols numa média muito parecida. O Marseille vem muito bem, tá, cara? Eu falei pra vocês, vem muito bem mesmo na competição. Já o PSG vem sofrendo bastante gols, acabou sofrendo gols em 42%. Marquinhos e Sérgio Ramos, e às vezes Kimpembe quando entra, não estão trazendo o mesmo resultado que traziam nas últimas partidas, tá? Os últimos confrontos entre eles são confrontos de uma superioridade do PSG, mas o momento do Marseille é muito bom, tá? 2-1 pro Marseille, 1-0 PSG, 2-1 PSG, tivemos um 0-0 e um 2-0 PSG. Então o PSG é bem favorito quando joga contra o Marseille, mas o momento atual é do Marseille, até por isso essa precificação bem parelha, tá? Muito parelha mesmo. Vamos estar buscando aqui o mercado de gols, que para mim são os 2 melhores ataques da competição. Odd 1,62 é uma odd filezinho pra gente estar buscando, beleza? Bom, saindo da Itália, da França, perdão, vamos dar um pulinho na Liga Turca, que 10 da manhã a gente tem o Umraniyespor recebendo o Adana Demirspor, tá? Jogo muito bacana, jogo do último colocado recebendo o quinto, tá? O Adana vem quinto colocado, 21 pontos, 10 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas, 38 pontos, exatamente 4 pontos do time do Istambul Basaksehir, que é o primeiro time classificado para Champions League. E o Umraniyespor é o pior time, ele vem com 13 derrotas e apenas 3 vitórias na competição. Como mandante, é o pior mandante da competição, tem uma vitória jogando dentro de casa, tá? E como visitante, o Adana briga lá em cima, tá? Tem 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Dados importantes para essa partida. O Umraniyespor, ele perdeu 4 dos últimos 5 jogos e ele levou gol em 9 dos últimos 10. Já o Adana, do lado do Adana, coisas positivas, dupla chance em 6 dos últimos 7 jogos e ele marcou em 6 dos últimos 10 jogos, tá? Eu acho que o Adana é superior, tá? Essa odd 2 é uma odd que me agrada muito, mas eu tava dando uma olhadinha aqui nos últimos jogos entre eles, são jogos muito movimentados, 1-0, 0-0, 4-2, 3-2 e 1-4-2. Esses últimos 3 jogos aqui, cara, saíram 6 gols nesse, 5 gols nesse, 6 gols nesse. É impressionante a quantidade de gols que o Campeonato Turco nos proporciona, tá? Mas estamos voltando agora, jogadores parados há algum tempo, então o que mais me agradou aqui, não quero vitória, não quero dupla chance, não quero nada, vou estar buscando o mercado de under 3,5, menos de 3,5 gols no mod 1,53, creio eu que o Umraniyespor vai tentar segurar o Adana aí, vai tentar se fechar e vai, quem sabe, buscar alguma coisa no contra-ataque aí, beleza? E logo depois, 1h da tarde, o melhor jogo da liga, a gente tem o Besiktas recebendo o Antalyaspor. Besiktas é o terceiro colocado, né? Não, quarto colocado, porque o Istambul venceu. Então o Besiktas é o quarto colocado, recebe o 13º colocado. Besiktas tem 11 vitórias e apenas 4 derrotas. E o Antalyaspor 7 vitórias e 11 derrotas. É um time que mais perdeu do que ganhou, tá? Dados importantes da partida, o Besiktas marcou o primeiro em 9 dos últimos 10 jogos, tá? Ele marcou o primeiro em 9 dos últimos 10 e ele levou gol, e ele teve uma dupla chance em 15 dos últimos 16 jogos. É impressionante, ou seja, nos últimos 16 jogos o Besiktas teve apenas uma derrota. Cara, muito bacana, e se eu não me engano, se não me falha a memória, essa derrota foi pro Fenerbahçe ou pro Galatasaray. Creio eu que acho que foi pro Fenerbahçe sim, contra o Galatasaray eles empataram. Já do lado do Antalyaspor, a gente tem que o Antalyaspor sofreu o primeiro gol em 3 dos últimos 4 jogos e ele sofreu 2 ou mais gols em 7 dos últimos 10. Olha isso, concedeu 2 ou mais em 7. É muito bacana. Uma defesa que sofre muito gol contra um ataque que broca muito gol. Não tem como correr, pra mim essa odd tá totalmente desregulada. Isso aqui era pra estar pagando 1,30, 1,40. Pode ser pelo momento do campeonato tá voltando agora, não sabe como é que tá os times aí, se os times estão psicológicos abalados, se vai vir de titular, mas é vitória do Besiktas sem pensar. Beleza, família? Bom, logo depois, vamos dar um pulinho ali na Inglaterra, na Premier League, que a gente tem 2 jogos bacanas. Um da Premier League e um que é a final da Carabao Cup. Primeiro, pra mim, o melhor jogo do dia, tá? O melhor jogo do dia,
Tottenham e Chelsea se enfrentam 10h30 da manhã, jogo válido na Premier League, tá? O Tottenham, ele vem na 4ª colocação e o Chelsea é o 10º colocado. O Chelsea que tá com um investimento super pesado, porém ainda não trouxe bons resultados, que é o que a torcida espera e que é o que os dirigentes esperam. Chelsea que sonha até com a volta do Neymar, com a contratação do Neymar para a próxima temporada, tá? Um burburinho aí muito bacana por trás dos panos, fechou? Então, o Tottenham vem muito bem, cara. Ganhou do Manchester City, vem muito bem mesmo. Que campanha do Tottenham. O Tottenham era para estar brigando lá em cima se não fosse o começo de temporada, tá? Como mandante, 8 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. E como visitante, o Chelsea tem 5 derrotas, 4 empates e apenas 3 vitórias. O Chelsea que não é o mesmo Chelsea de antigamente. Torcedores pedindo a cabeça aí do treinador, pedindo para ele sair, mas... vamos ver o que vai acontecer nesses próximos episódios, tá? Dados importantes da partida. O Tottenham, ele marcou primeiro em 8 dos últimos 10 partidas e teve um under 2,5 em 3 dos últimos 4 jogos. Então, o que é bacana, o Tottenham ele tem feito gols e depois segurando e tentando jogar no contra-ataque e acaba batendo muito o under, tá? E o Chelsea, ele vem sem vencer 9 dos últimos 10 jogos, ou seja, ele não venceu 9 dos últimos 10 e teve um under também 3,5 em 7 das últimas 10 partidas. Então, vejo eu um jogo muito pegado, tá? Um jogo muito disputado. No confronto entre eles, o Chelsea tem uma vantagem, por isso que essas odds estão assim, tá? Então nós tivemos, nos últimos 5 jogos entre eles, 4 vitórias do Chelsea e 1 empate. O empate foi na casa do Chelsea na primeira rodada da Premier League, tá? Então vou estar buscando aqui o mercado de ambas marcam, por quê? Tottenham em casa é muito forte com o Heung-min-Son, com Harry Kane, cara, vem muito bem mesmo. Kulusevski, quando joga ali na ponta esquerda, é muito rabisqueiro. Então, atenção, o Tottenham em casa é muito bom. E o Chelsea tem que encontrar o caminho das vitórias urgentemente se quer buscar alguma coisa ainda, tá? Muito difícil o Chelsea conseguir brigar lá em cima, porque tá, mano, 11 pontos do Tottenham, mas para dar um alívio pra torcida aí, pra estar buscando algumas coisas a mais, com essa vitória ele ganha uma posição ali, encosta no Brighton, fica brigando ali, porém os outros times jogam. Então, pra mim, o Chelsea essa rodada e nas próximas rodadas vai ser muito difícil de brigar aqui. Vai estar brigando ali, se quer vencer, buscar o Newcastle e tá brigando ali por alguma coisa de Liga Europa, fechou? Então, ambas marcam odd 1,80, creio que o Chelsea vai vir para fazer um gol e não tem como, tá? E aí, logo depois, 1h30 da tarde, a gente tem a grande final da Carabao Cup, que é uma Copa da Liga lá. Entre elas, a gente tem FA Cup, a gente tem a EFL Trop, que é uma outra liga, e temos a Carabao Cup. É um campeonato onde os times não dão muita importância, tá? Manchester United e Newcastle fazem essa final. Times não dão muita importância, mas por se tratar de uma final, eu estava colhendo algumas informações aqui, o Ten Hag disse que vai com o time completo e o Newcastle também vai com o time completo. Então vai ser um jogo muito pegado, um jogo muito disputado, tá? O Manchester, ele tem marcado gols 10 das últimas 10 partidas, cara, que campanha do Manchester, e o over 2,5 marcou em 10 das últimas 10 partidas. É impressionante a quantidade de gols que ele vem fazendo. Ganhou de virada do time do Barcelona por 2-1, fez um gol aos 46 do segundo tempo, depois no final o Antony deu aquela chapadinha, então o time vem muito encaixado. E pro lado do Newcastle a gente tem muito boas informações também. O Newcastle não perdeu em 8 das últimas 10 e teve um under 3,5 em 10 das últimas 10. É uma final, é um jogo para ser disputado, não tem como, mas eu, no meu conceito, coloco o Manchester uma prateleira acima pelo momento, tá? O Ten Hag vai querer dar esse título para a torcida, não tem como, tá? Então vamos estar buscando aqui o Manchester United para ser campeão numa odd 1,57, beleza? E depois também eu acabei separando o grande clássico de São Paulo que a gente tem no Campeonato Paulista, Santos e Corinthians. O Santos recebe o Corinthians na Vila Belmiro. Dados importantes, o Santos é o 3º colocado do seu grupo, se a gente olhar aqui, tem 13 pontos, precisa urgente da vitória, porque com essa vitória ele passa o Botafogo e entra na zona de classificação para o quadrangular final. O Corinthians já classificado, tá em primeiro, já está classificado, não perde mais a primeira posição, então vai ser um jogo muito bacana, vai ser um jogo onde eu vejo o Santos aí com a posse de bola, o Santos tentando amassar o Corinthians, mas o Corinthians está muito entrosado, o time está muito bem, vem jogando muito bem mesmo, tá? Dados importantes. O Santos teve um dupla chance ao seu favor em 4 dos últimos 5 jogos e o Corinthians teve um dupla chance ao seu favor em 8 dos últimos 9 jogos. No confronto, o Corinthians tem uma vantagem que teve um dupla chance a favor do Corinthians em 6 dos últimos 8, tá? E o under 2,5 bateu em 7 dos últimos 9. Por se tratar de um jogo onde o Santos vai ter que buscar a vitória, vai ter que ganhar para tentar esse acesso aí à próxima fase,
vai acabar dando um pouco de espaço ao time do Corinthians. E o time do Corinthians com Roger Guedes, com Renato Augusto, é um time muito forte mesmo. Romero, se jogar, não sei se vai jogar, tá com Adson, é um time que tem um contra-ataque mortífero e muito bom. Então, vamos estar buscando aqui, ambas marcam odd 2.05, beleza? Galera, peço desculpas já por esse vídeo ficar muito comprido, tá? Tentei ser o mais breve possível. Desculpa pelo horário que a gente vai estar publicando ele, mas tá muito corrido mesmo. Espero que estejam gostando. Deixa aqui embaixo no comentário pra gente trocar aquela ideia. Já me segue no Instagram também, vou deixar meu Instagram aqui na descrição, que lá a resenha é solta, fechou? Excelente final de sabadão pra todo mundo. Fiquem com Deus. Atenção no canal amanhã, a partir das 8 da manhã. E chama o Green, chama a Forra, pelo amor de Deus. Tamo junto, aquele abraço, satisfação enorme. Fui, bebê!